vocês, né? Nesse último mês do ano, a gente está terminando o ano, facinho que foi, né? Tem sido, vocês não sabem o que espera à frente. E a ideia hoje é a gente conversar, o tema da palestra, o título é Conselhos Pré-Reencarnatórios, né? Eu não consigo, a gente não consegue imaginar a forma, se seria formal, esses conselhos seriam de forma seria formalmente passado para nós. Eu não consigo, a gente não consegue imaginar isso. Mas eu acho que dá para a gente imaginar o conteúdo. Eu não sei a forma, se é numa reunião, se é tete a tete, se é através da telepatia, né? Mas eu acho que conteúdo a gente consegue imaginar pelo menos 10 dos principais conselhos e dicas que seriam dadas para nós que vamos reencarnar num mundo de provas e expiações. A gente não pode perder isso de mente, né? Então, em qualquer mundo de provas e expiações, existem vários aí no universo, provavelmente conselhos parecidos com esse seriam importantes. Então, a ideia é essa, que a gente, pesquisando na literatura espírita, o que poderia ser nos dito quando a gente vier para cá, antes da gente vir para cá, para a gente vir preparado, né? A gente esquece quando a gente nasce, mas a gente sabe o que a gente vai enfrentar, né? Então, quais seriam esses conselhos? Pelo menos 10 desses conselhos que são muito úteis, seriam muito úteis para nós, são muito úteis. E olha só que legal, nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados atualmente, né? Esses conselhos servem para todos esses 8 bilhões de espíritos encarnados, por uma razão: todos os 8 bilhões, eu gosto de ficar repetindo para a gente ter a dimensão de quantos espíritos estão na luta, né? Todos os 8 bilhões de espíritos encarnados estão na mesma luta que nós, buscar o progresso, correção dos seus defeitos, das suas mazelas, não exatamente no mesmo ponto, mas todos estamos na mesma luta. Então, esses conselhos, essas dicas, esses alertas serviriam para todos nós. Não há nenhum espírito que pode abrir mão de dicas tão valiosas quanto essas. Não são as 10 definitivas, a gente elencou aqui 10 das mais importantes, que vão ser comuns a todos nós, tá? A primeira é assim, ó. Eu vou lendo, né, as dicas e a gente vai conversando sobre elas. Você receberá um corpo material, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu todo o tempo. Então, toda nossa forma, o nosso formato, a nossa constituição física, tudo que representa matéria que a gente reveste numa encarnação, elas são adequadas para as nossas lutas, para as nossas necessidades. Elas não são definitivas, elas são adequadas para aquela luta que eu escolhi, que eu planejei. Na maioria das vezes nós temos livre-arbítrio suficiente para participar do nosso planejamento reencarnatório. Já temos, né? Então, a forma como a gente nasce, a família que a gente nasce, o país que a gente nasce, a cultura que a gente nasce, a constituição física são as mais adequadas para as nossas lutas. Nós escolhemos. Então, qual que é a melhor maneira de eu agir com relação ao meu corpo físico? Que é meu, me foi emprestado para essa luta. Qual que é a melhor maneira de eu agir com relação a esse presente, né? A essa dádiva que me foi dada? Cuidar bem do meu corpo físico, né? Evitar excessos, seguir as orientações que nós já conhecemos para termos uma saúde positiva, para que a gente tenha saúde, a gente consiga gastar todo o nosso combustível, todo o nosso fluido vital até o fim, né? Que a gente não antecipe
a volta à pátria espiritual. Aí tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos que diz o seguinte: ó, o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Nós estamos lá na maca do mundo espiritual preparando a nossa vinda. Nós temos o direito de escolher o tipo de corpo que eu vou revestir? A resposta dos Espíritos foi essa: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Como é que funciona isso? Eu posso não me sentir preparado para as escolhas das lutas que eu vou enfrentar. Então, os espíritos que me auxiliam na reencarnação, no planejamento reencarnatório, participam dessas escolhas. Mas, repito, a maioria de nós, nesse estágio evolutivo que nos encontramos, temos muita participação, tanto na escolha do gênero das provas que vamos enfrentar, quanto na constituição física do nosso corpo material. Tá? Uma outra pergunta também, a 335A, que pode ser importante para nós: poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Pedir lá um corpo, estou todo animado, vou enfrentar bastante obstáculos, vou me livrar da minha vaidade, do meu orgulho, da minha soberbenez, manda para mim. Aí na última hora eu falo: nossa senhora, eu não vou dar conta disso, acho que eu pedi demais, desisto, vou recusar. Como é que funciona isso? Se o recusar, ou se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Então, sempre que isso existe, tá? Na literatura espírita a gente encontra espíritos que desistem de uma determinada reencarnação planejada no último momento. Não é uma coisa muito comum, mas existe, tá? Esse espírito, ele vai sempre sofrer mais do que aquele que tenta, pelo menos tenta, dar cabo do seu planejamento. Então a boa dica é não desistir. A gente não pode desistir. No finalzinho da nossa conversa de hoje, eu vou tentar fazer uma apanhada de todas essas dicas aqui para a gente entender onde a gente pode chegar. Conselho número 2: você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada vida. A cada dia terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las, essas lições, ou considerá-las idiotas e irrelevantes. Até nisso a gente tem livre-arbítrio. Eu falei no começo aqui do nosso bate-papo que todos nós que estamos nessa sala e os outros 8 bilhões de espíritos que compartilham esse mundo maravilhoso conosco, estamos em um mundo de provas e expiações. Acho que todo mundo já sabe dessa parte. Então, todos os mundos são criados selvagens, lá no início da criação, né? E depois ele vai ascendendo na escala evolutiva, assim como os espíritos que o habitam. Aliás, eu não sei se Tostine vende mais porque é fresquinho, ou se é fresquinho porque vende mais, tá? Se nós vamos evoluindo e o mundo vai conosco, ou se o mundo vai evoluindo e vai nos carregando junto. Eu acho que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas esse mundo que habitamos é um mundo de provas e expiações. Vocês já ouviram falar que Deus não erra de endereço? Já ouvimos falar isso, né? Então, quando eu estou num mundo de provas e expiações, o que é lícito, o que é justo eu esperar dessa vida e desse mundo, dessa encarnação? Provas e expiações. Eu posso esperar ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, um bom irmão, um bom companheiro? Eu não tenho essa certeza. Eu posso procurar desempenhar esses papéis através das minhas escolhas. Agora tem duas coisas que é certeza absoluta que eu vou encontrar: provas e expiações.
Então, não sei se todo mundo sabe a diferença entre prova e expiação. Toda expiação é uma prova e nem toda prova é uma expiação. Expiação está envolvida sempre com um prejuízo que eu causei a outra pessoa, a outro espírito. E as provas são aquelas escolhas que eu faço no meu planejamento reencarnatório para enfrentar enquanto encarnado, vencê-las e aprender. Que eu não posso ser orgulhoso, que eu não posso ser vaidoso, que eu não devo ser sovina e assim por diante, egoísta, né? Então, duas coisinhas então, quando a gente vem para esse mundo, a gente tem certeza que nós vamos enfrentar: provas e expiações, tá? Então, essa matrícula que eu faço nessa vida, ela só tem essa certeza. Então eu vou lá na escola, por livre e espontânea vontade. A maioria de nós reencarna porque quer, porque implora, porque pede mesmo, pede com afinco: me deixe sofrer, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso sofrer para aprender. É que a gente nasce e esquece que a gente pediu, né? Mas a gente pede, né? Então a gente pede muito para vir para esse mundo, que ainda é um mundo de sofrimento, para, suportando bem as nossas provas, passar de degrau, passar de classe, passar de ano, né? Nessa vida que a gente enfrenta, não tem improvisações nos procedimentos. Tudo que antecede a nossa reencarnação é meticulosamente planejado, tudo de acordo com as leis naturais, as leis de Deus, as leis divinas. Existem leis que cuidam de todas as nossas ações e vão representar reações às nossas escolhas. Deus não precisa ficar lá num painel todo iluminado, em que cada um de nós somos um botãozinho luminoso, e ficar controlando o que a gente vai fazer. Ele tem as leis naturais que existem desde quando ele existe. Se ele existe desde sempre, essas leis estão aí desde sempre, e elas é que cuidam de nós, né? Da nossa vida. Toda vez que eu infrinjo uma lei, vamos dar um exemplo para vocês. Eu vim para bebedouro de automóvel e eu não sou habilitado, certo? Eu posso dirigir sem habilitação? Posso. Eu não posso ser pego. Se eu for pego, se eu causar um acidente, eu vou sofrer consequências, né? Eu vou ter que responder alguma coisa aí de acordo com o nosso código, no caso penal. E as leis de Deus? Eu posso descumpri-las? Até posso, mas eu não escapo. Eu sempre sou pego, sempre, porque eu não preciso de ninguém ficar vigiando. Não precisa de um policial estar lá atrás das árvores, que eles ficam aí, né, esperando a gente passar na faixa contínua e mandar parar. Não precisa, Deus não faz isso. A lei dele, as leis cuidam disso, né? Toda vez que eu causar um mal, eu vou ter que reparar, muito provavelmente através de uma expiação, e assim por diante. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. Então, a nossa vida de reencarnatória, ela é meticulosamente planejada. Vejam bem, não confundamos aqui os detalhes. Os detalhes da vida correm por nossa conta. Exemplo: eu planejei a minha vida de reencarnado aqui para combater princípios. Eu tenho vários defeitos, mas eu planejei com o meu pessoal lá no mundo espiritual era combater a minha vaidade. Então, toda a minha constituição física, tudo que eu tenho de conhecimento que me foi liberado para essa encarnação, é justamente para que eu me prove e aprenda que a vaidade em excesso me causa prejuízo, e eu posso causar prejuízo a outras pessoas. E esse é o gênero da minha prova. Os detalhes correm por minha conta, fazem parte das minhas escolhas. Se eu deixar essa vaidade que eu já tenho suplantar a minha vontade de combatê-la, eu vou fazer escolhas ruins, né? Eu poderia estar aqui hoje com vocês, ou estar numa, sei lá, terça-feira, não sei se tem uma boate lá, exercitando a minha vaidade lá. A minha escolha foi estar aqui. É um primeiro passo para eu combater as minhas mazelas, né? Toda vez que eu me coloco em risco, a minha chance de sucumbir é maior, né?
A escolha das provas merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores. A gente não fica sozinho nisso. Por quê? Porque a tendência, quando a gente está livre da carne, da matéria, é a gente querer resolver todos os nossos problemas ao mesmo tempo. Vejam bem, ó, eu fui criado, Deus me criou a todos nós, simples e sem conhecimento nenhum, e nos deu o livre-arbítrio, talvez o maior presente que nós recebemos, para que a gente, através das nossas escolhas, fôssemos ascendendo na escala evolutiva, fomos aprendendo até chegarmos à perfeição, que é o destino de todo mundo, né? Só que eu estou lá e eu sei que quanto mais eu sofrer lá, quando eu estou lá em cima, né, que a gente fala lá em cima, quando eu estou no mundo espiritual, espírito errante, eu sei que quanto mais não é quanto mais eu sofrer, quanto mais eu suportar o sofrimento, mais rápido eu vou aprender. Então qual que é a minha tendência lá? Bom, eu vou passar 80 anos lá na Terra sofrendo, mas 80 anos para o mundo espiritual é tipo 2 minutos, 1 segundo, não é esse tempo todo que a gente enfrenta aqui. Então o que eu tendo a pedir? Muito sofrimento. Não, eu quero resolver meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, minha sovineira, eu quero resolver tudo de uma vez. Aí os espíritos que são mais preparados, que já passaram por essa etapa, falam: meu filho, vai devagar, vamos cuidar da vaidade, mais da vaidade, depois a gente cuida das outras partes, numa próxima encarnação, ou quando você se livrar da vaidade, enfim. Então os espíritos planejadores vão nos ajudando nesse planejamento, tá? O planejamento pode ser feito pelo próprio espírito ou por outros mais adiantados, dependendo das condições do reencarnante. Quer ver uma reencarnação que não precisou de ninguém ajudar? Aquele que nós pregamos na cruz. Aquele planejou, viveu, veio sem ajuda nenhuma, sem precisar. Quem quer ajudar ele se ele era o mais perfeito que já passou por aqui, né? Ninguém teria condições de ajudá-lo, certo? Terceira dica: não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro, de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. Ninguém nasce para sofrer, né? As leis divinas não prevêem sofrimento, dores. Elas prevêem consequências educativas em razão das más escolhas que fazemos. Mas ninguém nasce para sofrer, né? Então, tudo que a gente enfrenta na nossa vida de encarnado são lições. A gente precisa entender essas lições, tentar entender. Eu sei que é difícil. Eu preciso parar de perguntar por que eu estou passando por isso e passar a perguntar o que isso vai me ensinar. É uma pergunta muito mais produtiva para nós, né? Porque, em última análise, o que eu estou passando ou é consequência de más escolhas que eu fiz nessa vida mesmo, ou em alguma vida passada. Por exemplo, se eu fumar, se eu for um fumante nessa vida, provavelmente eu vou enfrentar problemas de saúde ainda nessa vida, mas às vezes não dá nem tempo, né? Aí eu vou trazer numa próxima vida alguma consequência disso, se esse vício não, ele inclusive pode ter causado mal a outros espíritos, a outras pessoas que comigo conviviam. Eu vou ter que corrigir isso, reparar isso. Eu estou falando do vício do cigarro, mas tem vários vícios. Vícios de picanha. Quem não gosta do vício de picanha, né? O excesso de comida, né? Pessoas que comem acima da necessidade, quando muita gente ainda não tem o que comer. Então, todos os excessos que a gente comete vão gerar uma consequência, ou nessa vida, ou dependendo do grau de prejuízo que a gente causou a nós mesmos e aos outros, vamos levar para uma outra vida. Cada lição é repetida até ser aprendida. Essa aqui é muito gostosa de ouvir. Ela será apresentada a você sob várias formas. Quando você a tiver aprendido, passará para a próxima lição. Eu gosto de falar dela assim, ó: você só passa para a próxima quando aprender essa. Isso aqui serve, inclusive, vou pedir licença aqui para a literatura espírita, para a gente lidar com aquela
ou aquelas pessoas difíceis com as quais convivemos. Eu vou dar um minutinho para vocês lembrarem dela agora. Eu sei que todos temos. Ela ou elas, as pessoas. Então, ó, essa dica é mais ou menos assim: eu só vou me livrar dela ou delas quando eu aprender a amá-la. De verdade. Sinceramente. Por quê? Olha que estímulo gostoso. Porque senão ela volta comigo. Não existe possibilidade nenhuma de habitarmos um mundo feliz onde pelo menos 2 espíritos não se amam. Nós temos 8 bilhões encarnados, mais uns 30 aí queremos reencarnar. Você acha que tem 2 que se odeiam aqui no meio nosso? Pois o mundo só será feliz quando todos nos amarmos. E a lição do amor é a principal. É a lição que Jesus veio nos trazer, veio nos ensinar, né? Essa é a principal, é aquela que a gente tem que se dedicar mais. Eu não preciso aprender números primos, equação de segundo grau, mas eu preciso aprender a amar. Principalmente quem não merece, na minha opinião. Esse é o desafio do cristão. Ah, mas eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meu pai, minha mãe, beleza. Até porque tem gente que não ama, né? Mas não vale. Vale amar aquele que me odeia, que me quer mal. E aí eu estou no caminho certo. É difícil, muito difícil. É o nosso desafio. Aí eu passo para a próxima lição. Quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender que talvez você ignorou na primeira vez. Então ela vai se repetindo. Aquela lição vai ser, Deus vai dando ela toda vez para a gente. Às vezes de uma outra forma, mas com a lição, a mesma lição. Até que eu aprenda. Igual acontece no colégio, na escola. Se eu não passar de ano, eu repito de ano. Vou começar a fazer tudo de novo, até aprender e passar de ano. Acho que hoje em dia nem é mais assim. Mas antigamente, na época que a gente estudava, era assim. Você tinha que passar de ano, né? Aprender lições é uma tarefa sem fim. Esse é o 5º conselho. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. 24 horas por dia, inclusive quando eu durmo, eu estou me expondo a lições a serem aprendidas. Todos os momentos da minha vida, tudo. Aqui, nós estamos aqui agora, quando a gente sair daqui, o pessoal que vai aplicar os passes, quem for tomar passe, saindo daqui, a gente for parar em um restaurante para comer uma pizza, nós estamos aprendendo lições. Todos os momentos da minha vida tem uma lição a ser aprendida. Se eu ignorar essa oportunidade, eu vou ficar para trás. Mas todos os momentos da vida nos trazem lições. Cada acontecimento reveste uma lição. Mesmo a aflição vem para ensinar, impulsionar e revolucionar. Ao acaso não sabeis que tudo é um aprendizado? Portanto, aprendeis a responder à pergunta: o que estes acontecimentos me trazem para a evolução? A gente falar de aprender num momento mais tranquilo é fácil, eu entendo. No momento mais doloroso, ou quando alguém que a gente ama está sofrendo, é mais difícil. Mas essas são as principais lições, para que não precisem ser repetidas. Lá só será melhor que aqui, quando o seu lá se tornar um aqui. Você simplesmente terá um outro lá que novamente parecerá melhor que aqui. Então vamos esmiuçar esse lá e aqui, né? Eu não preciso, eu não devo deixar para depois o que eu devo fazer hoje. Quando eu estiver lá no mundo espiritual, eu resolvo essa questão. Ou quando eu morrer, ou depois que eu reencarnar, eu vou aprender. Porque a chance vai ser dada, né? Acho que eu já falei aqui uma vez, numa palestra que eu fiz, que eu gosto de pensar na nossa vida evolutiva como uma maratona. Maratona olímpica. Sabe aquela corrida de 40 e tantos quilômetros? Difícil para dedéu? Sai lá um monte de competidores, chegam alguns e quando chegam carregados, quase desmaiando, né? Então eu acho que a nossa vida evolutiva, a nossa corrida evolutiva é muito parecida com uma maratona, né? Difícil, extenuante, que a gente vai trilhar. É certeza que eu vou ganhar, que eu vou chegar lá na frente.
Só não sei quando, né? Vai depender de mim, das minhas escolhas. E a cada período reencarnatório é como se eu estivesse fazendo uma prova de 100 metros rasos. Sabe aquela prova rápida do Bolt lá, que ele faz em menos de 10 segundos? Então, eu tenho uma maratona grandona, longa, né? Muito difícil. E a cada vida, a cada reencarnação, é como se fosse uma corrida rápida. Ah, mas eu vivi 80 anos. Não foi rápido, foi muito rápido. No mundo, no tempo espiritual, que é o que conta, é muito rápido. Então, se eu ficar deixando para depois, é mais ou menos assim, ó. Eu vim para essa encarnação para fazer a maratona, né? Para correr esse pedacinho da maratona que eu preciso fazer. E aí Deus me concedeu a espiritualidade, eu mereci, eu pedi e me foi concedido os melhores equipamentos esportivos, né? Um bom tênis, agasalho, enfim, camisa, aquela que não transpira, para eu fazer essa maratona. As melhores academias, as melhores alimentações, eu tive tudo que eu precisava, sem me esforçar muito assim, por mérito ou porque busquei, né? Só que eu não aplico essas ferramentas, né? Esses talentos, sabe aquela parábola dos talentos? Eu não aplico esses talentos nessa corrida. Ao invés de ir para a academia, eu vou para a choperia. Ao invés de comer fruta e verdura e legume, eu como torresmo e tomo chope. Então eu vou acabando com os talentos que me foram dados. Eu uso mal as ferramentas que eu tenho para fazer a minha prova. Jogo tudo fora. Ando até um pouquinho, porque faz parte da lei, a gente sempre progride, né? Mas não faço tudo que eu combinei, né? E às vezes até prejudico pessoas que estavam interessadas no meu progresso. Aí eu desencarno, peço pelo amor de Deus lá, imploro para me mandar de volta. Não, eu preciso lá, eu preciso recuperar o tempo perdido. Aí Deus me dá essa chance, só que ele tira o tênis. Não, vai descalço agora, você vai valorizar. Aí eu venho, só que eu sou rebelde, revoltado. Prefiro lá o Zé do Torresmo, lá em Bebedouro tem o bar do Zé do Torresmo, né? É uma tentação ir no centro e ir lá, viu, gente? E vou lá pro bar do Zé do Torresmo, não vou no centro, eu não vou na igreja, eu não vou no templo, eu não vou me conectar com Deus, eu não vou me conectar comigo mesmo, não vou fazer coisa produtiva, vou para as coisas, os prazeres passageiros, esses prazeres efêmeros. Acontece o mesmo processo. Chega lá e meu Deus do céu, eu errei de novo, me dá outra chance. Toma. Só que você vai ser um dedinho agora. E assim por diante. Até que eu sofro tanto, que eu falo, você quer saber de uma coisa? Já estou sem perna, sem braço, né? Tudo de forma de metáfora que eu estou falando. Vou aprender. Aí eu entendo que eu preciso usar bem os talentos que me foram dados. E passo a usar para o meu benefício e para o próximo. Então, por isso que a gente ouve. Se não é pelo amor, é pela dor. É mais ou menos essa as etapas que correm até que eu tenha que passar por um momento doloroso. 7. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. Essa parte aqui, ela está envolvida com um conselho dado por Santo Agostinho lá no Evangelho, né? Se você lembra dessa pessoa que vocês lembraram agora há pouco? Essa aqui é um obstáculo no meu amor. Essa pessoa só te causa repulsa ou uma certa, não vou falar ódio, mas um certo senão, porque ela provavelmente representa algo que você não gosta em si mesmo, né? Ah, mas essa pessoa é muito egoísta. Olha, vai dar uma olhada no seu egoísmo. Ah, essa pessoa é muito vaidosa. Cuidado, né? Então, como é que Chico falou aqui? Na verdade, Emmanuel, através do Chico. Deixa eu ler para vocês, isso aqui é muito bonito. Ninguém é suficientemente bom para julgar os maus, humilde para julgar
os orgulhosos, puro para julgar os pecadores, grato para julgar os ingratos, justo para julgar os injustos, sincero para julgar os falsos, sábio para julgar os ignorantes, caridoso para julgar os egoístas, fiel para julgar os que desertam dos deveres. 8 bilhões de espíritos, não tem asterisco aqui, exceto esse que tinha, nós crucificamos, só tinha ele. E ele não fazia isso porque ele já estava numa etapa tão evoluída que ele sabia que não devia julgar ninguém mesmo, né? Então nós não podemos julgar o próximo justamente porque a gente ainda tem os mesmos defeitos. Então lembra que eu falei para vocês que a gente está numa luta junto com todas as pessoas que convivem conosco, lá na minha casa, lá no meu trabalho, no clube que eu sou sócio, na minha vida social, aqui no Centro Espírita. Todos estamos numa luta, só que com nuances diferentes, né? Eu estou cuidando da minha vaidade, que eu preciso trabalhar, mas a Sandra está cuidando do egoísmo dela. Não que ela não seja vaidosa, não que eu não seja orgulhoso, mas a luta maior dela é essa. Atualmente, a minha luta é outra. Então é lógico que algumas características vão me incomodar mais nas pessoas, mas todos as temos. Todos as temos. Senão não estaríamos aqui. Como Deus não erra, estamos aqui. Temos que nos livrar dessas imperfeições. 8º, o que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos de que precisa. Imagina se eu vim isso antes de vir para cá, né? O que você faz com eles não é dar conta de ninguém. A escolha é sua. Aqui vai um pouco também da gente entender as nossas responsabilidades. Eu não faço isso porque meu irmão nunca, sempre teve a preferência dos meus pais. Eu não faço isso porque o meu marido não deixa. Eu não faço isso porque a minha esposa é mandona. E eu não faço isso porque os meus filhos precisam de mim para fazer faculdade. E assim por diante. Então a gente vai sempre arrumando desculpas, né? Como se pudesse ter desculpas, para que a gente não progrida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar, pensa numa pessoa muito ruim. Pode ser uma que você viu num filme, numa novela, ou numa notícia aí dessa televisão que só traz coisa boa. Uma pessoa muito ruim. Aquelas que matam o pai, a mãe, o filho, enterram todo mundo. Enfim, pensa numa pessoa ruim. E pensa de outro lado, numa pessoa que você considera um bom exemplo. Você deve conhecer alguém, ou também famoso, ou alguém que conviva com você. Pô, essa pessoa é um exemplo, tal, né? Pensa nesses dois extremos, vamos pensar assim. É muito possível, não disse que é provável, é muito possível que esse que você considera uma pessoa tenha conseguido dar um salto evolutivo maior do que aquele que você considera um bom exemplo. Deixa eu explicar melhor isso. Quando você sai de uma situação muito ruim, você consegue, eu vim para cá, eu era orgulhoso, vaidoso, egoísta, sovina, tudo. Eu saí daqui um pouquinho menos egoísta, mas esse pouquinho menos egoísta, como eu era muito egoísta, eu consegui evoluir muito, eu me esforcei muito, mas aos olhos das outras pessoas eu saí daqui muito ruim ainda. E talvez uma pessoa que tivesse muito mais preparo, muito mais pronto, já muito mais avançado, não tenha usado bem os seus talentos e tenha feito até um progresso, mas menor do que ele poderia. Mas você está falando isso, como é que eu vou saber disso? A gente não precisa saber com certeza. A gente só precisa entender que cada um de nós está num momento evolutivo e lutamos com desafios que são só nossos. Mesmo aquela pessoa que convive comigo lá dentro da minha casa. Às vezes é um irmão que eu penso que eu não escolhi nascer, escolheu sim. E esse irmão não dá certo comigo, parece que a gente tinha, as encarnações passadas eram problemáticas. E praticamente a certeza que fosse mesmo. Então, gente, a gente não tem condições de avaliar o quanto cada um de nós conseguiu evoluir numa vida, mesmo que a gente, aparentemente, aos olhos da maioria das pessoas, eu usei dois extremos, né? Fica até mais simples da gente entender. Agora, quando a gente está mais próximo um do outro, é mais difícil conviver com essas diferenças.
Um mau pai não ficou mau pai nessa encarnação. Um mau marido, um mau cidadão, um político, não é de agora. A gente vai trazendo essas imperfeições e vamos encarnando, reencarnando em papéis diferentes, né? Por isso que a gente não consegue entender, às vezes, se a gente pudesse ver, se a gente estivesse lá no mundo espiritual, né? A gente vai estar um dia lá, às vezes uma pessoa que eu estou com, pô, aquele cara ainda surrupia, ainda rouba, né? Então, às vezes ele fazia muito pior antes, e às vezes ele evoluiu muito, e é assim, porque um dia eu já fui canibal. O fato de eu não ser canibal hoje não me dá o direito de achar que um canibal aí, uma tribo esquecida no mundo, deve ter alguma ainda aí, ele não tem conhecimento, não tem cultura para decidir, né, para definir. Quando eu era recém-criado e eu matasse um gatinho para comer, era um tamanho esse meu delírio. Se eu matar um gatinho hoje, eu falo gatinho porque eu acho que é o bicho mais bonito que tem. Se eu matar um gatinho hoje, é muito mais sério. Então, é relativo o nosso pecado, o nosso erro, ao conhecimento que a gente tem. Se uma pessoa não te dá nada melhor do que você espera dela, é porque ela não consegue, ela não tem conhecimento para isso. Ah, eu preciso conviver com ela? Não, eu só preciso amá-la. Isso não quer dizer que eu preciso conviver. Às vezes você convive a vida inteira com alguém que você detesta. É pior. É melhor amar e às vezes se afastar. Ninguém é obrigado a conviver com alguém que te faz mal. Mas amar eu sou obrigado. Amar é entender, é lembrar sem sofrer, sem ter mágoa. Isso que é amar. Está acabando, pessoal. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Aí tem uma mensagem do universo aqui, ó. Você tem uma centelha divina dentro de si e foi concebido à imagem e semelhança do Criador. Você é parte da vida do universo e é dotado de talentos únicos que lhe tornam um ser muito especial. Acredite no seu poder interior e seja a luz onde você for. Deus está em mim e eu estou em Deus. Isso serve para todos nós, os 8 bilhões de pessoas, inclusive essa que vocês vivem lembrando aí, que causa algeriza. Todos temos a centelha divina. Todos, em um momento da nossa história evolutiva, chegaremos à perfeição e conheceremos a felicidade plena. O grande, não é nem segredo, né? O grande desafio é encontrar essa motivação. Quando eu passo a me resignar e ter fé no futuro e acreditar que aqui é uma passagem, o que importa é lá, eu aceito, eu tendo a aceitar melhor os desafios e as dores que fatalmente eu vou passar nesse estágio, não tem jeito. É para isso que eu estou aqui. Tem uma mensagem aqui do Chico, que eu queria terminar com ela, que diz assim: do útero ao túmulo, vivemos numa escola. Por isso, o que você chama de problemas são lições. A ideia de elencar esses conselhos pré-reencarnatórios é para que a gente entenda, eu tento isso todo dia, tá, gente? Me localizar. Né? Então, todo dia que eu acordo, eu me levanto para o trabalho, geralmente eu vou para o trabalho, né? Só de fim de semana que eu vou jogar futebol. Eu olho para mim mesmo no espelho e falo: filho, na hora que você sair aí fora, você abrir a porta de casa, você vai encontrar um monte de provas e um monte de expiações representadas por todas as escolhas que eu sou chamado a fazer. Todas. Ou eu como um pão com manteiga, ou eu como uma fruta. É uma escolha. As duas têm consequências diferentes. Todas as escolhas que eu faço na vida representam lições que eu aprendi ou que eu não aprendi. Então, que vocês tenham em mente que todos vamos enfrentar muitas dificuldades, muitos desafios. Estamos enfrentando, muitos de vocês já enfrentaram desafios terríveis, a gente sabe disso, muito difíceis, que a gente quase desiste, e a gente vai enfrentar, tem que enfrentar, porque essa é a única certeza que nós temos quando vivemos num mundo como o nosso.
Esses desafios eles serão melhor vividos ou superados na medida do tamanho da minha resignação, que é a capacidade de aceitar as coisas sem se revoltar, com dificuldade, às vezes as orações ajudam muito, né? Com fé, e a fé no futuro. Fé no futuro, ela é diferente da fé só, da fé religiosa. A fé no futuro é a certeza, que eu acho que todo mundo tem lá no fundo, mas a gente esquece disso, por isso que ainda não é fé, porque quando eu duvido não é fé, né? De que tem algo além do túmulo. Todo mundo, no fundo, seja de qualquer religião, às vezes até os ateus, né, tem essa sensação. Senão esse mundo já teria nós já teríamos acabado com tudo. Se a gente não imaginasse que tem algo além, por que eu vou ficar cuidando disso tudo aqui? Cuidando das relações das pessoas, né? Do mundo, já teria acabado com tudo. Os loucos que apareceram já no mundo e aparecem ainda, né? Então a gente tem essa quase certeza. O que a gente precisa é transformar essa quase certeza em fé, para acreditar que tudo que eu passo, da forma que eu passar por tudo que eu passo aqui, vai representar meu gozo ou a minha dor no futuro. Por isso que tem um capítulo do Evangelho que trata só de dores e gozos futuros. Tá bom? Esse será o recado de hoje. Obrigado pela paciência, obrigado pelo convite, Luciano. Sempre te falo, toda vez que vocês precisarem, me convidem. Bom, gosto muito de vir aqui. Obrigado.